Ele não vai passar aqui na frente agora. De áudio para ver se está bom para vocês, se vocês estão todos ouvindo bem, ok? Essa noite a gente não só está fazendo esse evento aqui na Livraria da Travessa, como a gente também está gravando um programa para a Rádio MEC, que vai ao ar esse final de semana. Vai ser no domingo, meio-dia, na MEC FM e às 2 da tarde na Rádio MEC. Então, a gente vai seguir aqui uma ordem de um programa mesmo, né? Como a gente está gravando. Vou me apresentar para vocês. Eu me chamo Cátia Navarro. Antes da gente começar, eu faço um programa de rádio na Rádio MEC todo sábado, chamado Conversa com o Autor. Já tem 5 anos. E a Rádio MEC, ela prioriza muito a literatura. A gente tem um bloquinho aqui, inclusive, vocês podem pegar no final. Todo dia tem literatura na Rádio MEC. Porque tem mesmo. Tem todos os programas, tem sempre alguma entrevista com o autor, com o escritor. E a gente fez aqui um evento pré-flip e a gente está fazendo agora o pós-flip. E na TV Brasil a gente tem o programa Trilha de Letras, que é apresentado pelo escritor Rafael Montes, vai lá toda terça-feira às 9h15 da noite, e que também tem sempre uma grande personalidade. Inclusive, a Isabela foi entrevistada pelo Rafael na Flip, e em breve esse programa vai estar no ar, né? Ainda sem data prevista, daqui a 15 dias, Emília está dizendo aqui. Então, ela também vai estar no ar nesse programa. Então, a gente vai fazer o começo, né, da gravação do programa daqui a pouquinho. E aí, depois, no final, aí a gente pode, depois que a gravação acabar, né, a Isabela tira fotos, enfim, fala com todo o público. E aí a gente vai ter mais ou menos 1 hora de duração desse programa que a gente vai fazer. Tá bom? Isabela, tudo bem? Podemos começar? Faça só um testezinho para a rádio, por favor. Vamos lá, então, fazer um teste. Eu conseguiria falar alto para toda a assistência, mas é para a rádio. Mas você... sim, você não precisaria de microfone. Não, eu não precisaria de microfone. Eu também não, que eu adoro falar. Já pensou? Mas então, vamos fazer com o microfone só por uma questão da gravação. Sim, tá bom? Ok. Deixa eu só resetar aqui, tá? A gente aqui em cima tem os 2 livros da Isabela, né? A Gorda e Caderno de Memórias Coloniais. Vamos lá? Aham. Olá, nós estamos na Livraria da Travessa de Botafogo, no evento Pós-Flip Rádio MEC, na Livraria da Travessa. E neste programa a gente vai falar do corpo, a gente vai falar de experiências coloniais, a gente vai falar de 2 livros da escritora Isabela Figueiredo, que está aqui com a gente nesse evento. Ela nasceu em 63, em Maputo, Moçambique, mudou-se para Portugal em 75 e teve uma participação ativa e tem na literatura e tem feito muito sucesso com esses seus 2 livros. O primeiro, Caderno de Memórias Coloniais, o segundo, A Gorda. Um título curtinho, mas cheio, até na hora da gente falar, né? Isabela, obrigada pela sua presença nesse nosso evento aqui na Travessa de Botafogo. É um prazer receber você aqui. Gente, tem que dizer para os nossos ouvintes que está lotado esse evento. E como é bom dizer isso numa noite de chuva de terça-feira no Rio de Janeiro. Significa dizer que a nossa literatura pode sim vencer e trilhar ótimos caminhos. A gente tem condição para isso e a gente quer isso. Não é não, Isabela? Olha só. É maravilha, estou fascinada, estou maravilhada. Estive passeando toda a tarde do Rio de Janeiro e quero agradecer-vos este final de tarde maravilhoso. Depois de passar a tarde inteira passeando no Saara, que eu não sabia, onde comprei montes de bijutaria e descobri que existiam, não posso dizer a marca, atacadões. Há loja chamada Atacadão Atacadão aquilo. Comprei bota, brinco, anel, maravilhada com a Saara. E agora acabar o dia com a vossa presença aqui é maravilhoso. Eu é que me sinto muito honrada por estar aqui convosco. Têm sido uns dias maravilhosos. Logo no início eu comecei pelo Rio, depois fui para Paraty, agora regressando ao Rio. Tem sido mesmo muito bom, muito bom. Muito obrigada pela vossa presença e estou sempre disponível para falar convosco. E se o meu português não for bom,
Vocês É ótimo. não é? É ótimo. O seu português está muito bom. A gente consegue Eu entender estou muito bem. treinando. Tá treinando, Estou né? dizendo tudo certinho. Chego lá na loja e digo, qual é o preço desse anel? Tá muito carioca, é mesmo? Isabela, o seu último livro, o seu mais recente lançamento, e você falou sobre ele na Flip, ele começa, gente, com uma advertência. Achei tão interessante, eu tenho que ler para vocês. E está escrito advertência mesmo. Diz assim: todas as personagens, geografias e situações descritas nesta narrativa são mera ficção e pura realidade. Por quê? Bem, isso é porque eu sou mesmo muito mentirosa e eu gosto mesmo muito de enganar o leitor. Gosto deste jogo com o leitor de não lhe dizer o que é verdade e o que é mentira na gorda. Ali no caderno de Memórias Coloniais, eu já assumi há muito tempo que aquilo é a minha autobiografia, é a minha memória verdadeira. Agora na gorda, tirando o facto de eu própria ter sido e ser uma mulher gorda, o que é realmente verdade? Será que o David existiu? Será que o David realmente disse à Maria Luísa que tinha vergonha dela? Será que tudo isto aconteceu desta forma? Eu gosto da ideia de deixar pairar uma duvidazinha, uma incerteza. Então, há aqui muita coisa, claro, que sou eu, que eu vivi, que eu passei, mas eu gostei desta ideia. E no final do livro, eu tinha a minha prima que esteve em Paraty comigo ao meu lado e estava conversando com ela e dizendo exatamente isso. Eu não quero que este livro seja considerado uma autobiografia, porque algumas coisas não são mesmo ficção. E queria deixar uma pista para que as pessoas o lessem como romance. E ela disse-me, acredito, esta frase não é minha, foi a minha prima que me disse: escreva assim: todas as personagens, geografias e situações descritas são mera ficção e pura realidade. E eu disse à minha prima, repete lá. A frase nem sequer é minha, foi meditada pela minha prima, mas correspondendo àquilo que eu queria transmitir. Mas tudo o resto é meu. Gente, o resto é muito interessante porque, inclusive, até o formato como ela escreve o livro é muito instigante. Ela separa todos os capítulos por cômodos da casa. Então, um capítulo cozinha, outro capítulo quarto dos pais, outro capítulo quarto de solteira. Por que você fez essa divisão? A casa de cada um de nós é a nossa vida. E eu queria escrever um livro sobre a vida. Não é só sobre ser uma mulher gorda, é sobre viver. E eu pensei que a casa para mim é mesmo muito importante. Eu não tive casa durante muitos anos. Quando eu vim de Moçambique em 1975, eu cheguei a Portugal sozinha. E estive vivendo em casa de familiares, em colégios. Nunca tive uma cama minha, um armário para guardar a minha roupa. E durante muitos anos eu fantasiei com a ideia de ter uma casa. Não tinha. E quando voltei a ter essa casa, percebi que realmente a casa é um lugar maravilhoso para mim. Eu gosto de estar em casa, gosto das minhas plantas, dos meus livros, dos meus móveis, das minhas paredes, das minhas cadelas. Eu gosto de usufruir do espaço da casa. É um espaço de proteção, de liberdade também. Se bem que andar no Saara é uma enorme liberdade. Mas é verdade. Eu hoje senti-me completamente solta, mas depois regressar a casa também é muito confortável, muito bom. E eu pensei que eu gostava de partir do espaço da casa, que é um espaço íntimo, verdadeiro, autêntico, onde nós fazemos só aquilo que realmente nós somos, partir desse espaço íntimo para a vida, partir desse espaço íntimo para o lado de fora. E lembrei-me que a casa é simbólica, quer dizer, a cozinha é um espaço da comida, não é? O quarto de solteira é o espaço da iniciação sexual da Maria Luísa. O quarto dos pais é o espaço da morte, da decadência dos pais. O hall de entrada, enfim, é o sítio onde se começa, onde se entra e onde se sai. E também por isso ele fica no fim, não no início. O hall de entrada fica... Vocês dizem hall de entrada?
Hall. Pensei, bem, isto é uma boa estrutura para um livro. Em vez de estruturar da forma tradicional, que é capítulo 1, 2, 3, ou então cronologicamente por ano, ou fazer um tipo de estrutura também muito tradicional, como por exemplo a estrutura do diário, eu pensei, isto é uma boa estrutura, vou partir para o mundo a partir dos cômodos da minha casa. O que é que eu vou contar na cozinha? Como é que vai ser a cozinha? A cozinha vai ser sobretudo sobre comida. Porque o meu quarto de solteira, que hoje em dia já não é o meu quarto, mas eu vivo nesta casa ainda, esta é a casa onde eu vivo hoje, o quarto de solteira vai ser um espaço muito dedicado ao sexo. Então, eu parti daí. Mas é muito interessante porque em cada cômodo, em cada capítulo, eu estou sempre a trabalhar todos os tempos. A narrativa de cada cômodo é a narrativa do tempo de adolescência, do tempo de juventude e do tempo adulto. E eu estou sempre a andar para a frente e para trás, em analepse e prolepse, constantemente, para a frente e para trás. Vocês poderão pensar que ficam perdidos. Não ficam. Ninguém fica perdido ao passar de um capítulo para o outro. Está tudo muito bem ligado, tudo muito bem pensado, foi tudo lido em voz alta, muitas vezes. Foi tudo realmente bem pensado. Interessante você dizer que você leu em voz alta, né? Porque toda vez que a gente lê alguma coisa que a gente escreve em voz alta, parece que dá mais segurança. Parece que a gente consegue se ouvir melhor, não é? E por falar em ouvir, gente, tem outro detalhe muito interessante. Tem a epígrafe sonora, porque ela propõe que você leia o livro e que você também tenha músicas, né? Com a Nina Simone, com a Janis Joplin, com o ABBA, com o Lou Reed, Amy House e por aí vai. Bem, eu já tenho uma nova playlist para o meu próximo livro. Por quê? Eu disse isto em Paraty, é verdade. A música inspira-me, influencia-me. O ritmo da música, eu enquanto estou a ouvir, o meu cérebro vai buscar aquela energia da música, a tristeza ou a alegria. A música tem uma coisa, tem um sopro lá dentro, tem qualquer coisa que me inspira. E eu procuro na música muita inspiração. Eu enquanto escrevo, estou a ouvir música não muito alto, para não interferir muito a letra do que está a ser dito, mas para ouvir a música. E ouvi obsessivamente. Todos nós temos um lado obsessivo. Eu não tenho um lado muito obsessivo, mas tenho a minha dose de obsessão. Ouvi obsessivamente estas músicas e fiquei muito apaixonada por elas. E no final do livro eu queria pôr tudo em epígrafe. Todas as letras em epígrafe. Era impossível. E depois pensei, bem, vou fazer uma playlist. Que, entretanto, descobri que um leitor brasileiro que me escreveu uma carta apaixonadíssima. Vocês brasileiros são maravilhosos. Não há nenhum leitor português que me tenha escrito. Já me escreveram cartas de Portugal dizendo, sei lá, gostei muito do livro, você escreve muito bem. Agora, um leitor brasileiro que me escreve dizendo, eu estou aqui conduzindo, ouvindo que você escreveu a sua playlist, você é linda. Uma mulher gosta, né? Uma mulher gosta. Então, esse leitor brasileiro disse-me que tinha feito a minha playlist e que já está disponível no Spotify. Portanto, se vocês quiserem, podem ouvir no Spotify. Você já ouviu? Viu só? Agora, o melhor disso tudo é que, além da gente ter, então, a casa e a música, que fazem parte da vida da gente, a gente tem a personagem principal, cujo título, A Gorda, não é? Fala dela mesma. E eu não vou dar spoiler nenhum, porque logo no primeiro parágrafo a Isabela já conta isso pra gente, então eu não estou fazendo isso. Mas ela perde 40 quilos, isso está na primeira frase, assim, pá, né? Importante, ou então impressionante, ou então, pelo menos na primeira frase, ela já diz ao que veio. E você já começa o livro estarrecido, porque 40 quilos é muito peso. É uma pessoa, se duvidar. Né? Uma pessoa, 40 quilos. E por aí você continua essa história, que é de uma mulher bastante determinada, não é? Ela perde os 40 quilos e ela ganha uma história nova,
mas ela não deixa a antiga. Eu queria até que você colocasse isso para o público. O Juliano Garcia Peçanha foi meu companheiro na Filipe na mesa, e ele estava dizendo que nós, os rachados, os fraturados, os que têm um golpe aberto no peito, que estamos condenados a esta coisa de falar para os outros, de fazer arte. É um bocado verdade, é mesmo verdade. Essa coisa do peso a mais não é a minha ferida. A minha ferida não foi o peso a mais. Houve uma altura da minha vida em que eu precisei muito de comer, muita quantidade, porque eu tinha muita fome. Não era uma fome física, era uma fome emocional. E de facto, eu não conseguia controlar essa pulsão. Eu tenho um corpo, eu herdei genes. Os genes que eu herdei do meu pai são uns genes que me dão este aspecto físico de mulher grande, de mulher gorda. E eu tenho sempre de ter cuidado com a minha alimentação, porque se eu não tiver, eu fico enorme. E foi o que aconteceu a certa altura da minha vida. Eu fiquei enorme porque eu precisava imenso de preencher a minha brecha, a minha racha, o peito, com comida, porque era isso que me dava, era isso que me consolava. Era a comida que me consolava. Vocês poderão perguntar, consolava de quê? Consolava-me das minhas desilusões, que toda a gente tem, não é? Todos nós temos desilusões. Uns comem chocolate, outros vão às compras, têm outras coisas. Eu comia, na verdade. E esse aumento do tamanho do meu corpo tornou-me infeliz a certa altura. Tornou-me infeliz porque os outros me julgavam pela minha aparência, não por aquilo que eu era. Os meus namorados olhavam para mim como alguém muito interessante, uma mulher muito inteligente, uma mulher muito interessante, que seria bom continuar com essa mulher que eu era, mas por outro lado eu era indesejável porque eles tinham vergonha de andar comigo na rua. Ora, ter vergonha de andar com uma pessoa na rua é um assunto grave. Eu não posso ter vergonha de andar com as pessoas na rua se gosto delas. Se gosto delas, gosto delas. Ponto final. Não posso ter vergonha. E essa foi uma mágoa que me ficou. Depois eu tinha mesmo de perder peso porque isso estava a afetar a minha saúde. Eu percebi que estava a afetar a minha saúde. Eu estava com muita dificuldade em movimentar-me e pensei, tenho 45 anos e tinha 45 anos e daqui a 10 anos vou ter 55 e eu tenho que começar a pensar no meu futuro porque eu vou começar a ser cada vez mais velha e tudo será pior. E resolvi então fazer a tal cirurgia de amputação do estômago, que vocês sabem qual é, que é bem dura, bem violenta, mas que resulta e que foi bom para mim, porque perdi, continuando a ser esta gordinha maravilhosa que vocês veem e ouvem, continuando a ser uma gordinha maravilhosa, eu realmente fiquei uma gordinha que gosta do peso e que se sente bem com este peso. Eu tenho 80 e tal quilos, digo tal porque eu nunca quero saber muito bem. É 80 e talvez seja 3, 4, 5, mas não interessa o que interessa, são 80 e tal. E se vocês me perguntarem, você quer emagrecer? Não, eu estou ótima, estou bem assim, tenho aqui este pneuzinho maravilhoso, tenho aqui a celulitezinha maravilhosa, está tudo bem, quem não gostar de mim, olha, não come. Isabela, como é que você percebia que havia uma vergonha de você? Quais eram os traços, quais eram os sinais que chegavam para você dessa vergonha com os relacionamentos? Bem, eu disse no outro dia num programa de televisão e é mesmo verdade. Eu sou muito esperta. Eu tenho a minha intuição funciona muito bem. Você não precisa de falar comigo, de dizer tudo. Eu percebo pelos seus gestos, pela sua linguagem corporal,
aquilo que você sente comigo, se você tem empatia comigo ou não tem, eu capto. E esses namorados, essas pessoas, a certa altura havia da parte delas um resfriamento na relação que me levava sem explicação, sem qualquer explicação. E eu obrigava, a certa altura, as pessoas, esses homens, a verbalizarem o seu repúdio do meu corpo. Porque quando eles diziam, não, eu não quero mais, eu dizia, porquê? E eles, porque... enrolavam, sabe? Eles enrolavam. E eu obrigava a dizer, porquê? E eu era mesmo má com isto. Eu insistia. Se eles estavam a repudiar, eles tinham de me dizer porquê. Digam a verdade, digam na minha cara, tenham a coragem, tenham os tomatinhos para me dizer a verdade. Tem o quê? Tomates. Bom, eu acho que não sei se eu posso dizer. Vamos falar tomatinhos, então. Tomatinhos. Vou falar isso. Ovos. Boa. Isso, é. Os tomatinhos são ovos. Isso, perfeito. Gente, pronto, tinham que ter tomates. Tomates. É assim que diz tomates? Tomates. E a certa altura eu obrigava-os a verbalizar. Eu dizia, diz a verdade. É porque eu sou gorda, não é? Tu não queres andar comigo porque eu sou gorda. E com muita vergonha eles admitiam que sim. E eu olhava-os bem nos olhos, saía e dizia, vai à tua vida porque podes ter a certeza que eu também vou à minha. E foi assim. E a personagem, ela seguiu mais ou menos as mesmas condições, os mesmos sentimentos que você também tinha, Isabela? Ou ela teve outras reações? A personagem é um bocadinho mais sonhadora do que eu. Eu sou uma mulher bem mais pragmática do que a personagem. Eu faço dela uma mulher mais sonhadora. Já algumas brasileiras me escreveram, leitoras, me escreveram dizendo que não gostam do final do livro, por exemplo. Que preferiam que o final do livro fosse diferente. Ou seja, que a Maria Luísa conseguisse libertar-se totalmente da sua obsessão. Eu confesso que esse final do livro foi deliberado. Eu quis manter a Maria Luísa imperfeita, sonhadora. Achei que era mais humano ela continuar rachada de alto a baixo do que ser resolvida, ser uma mulher resolvida. Eu sou mais racional do que a Maria Luísa e mais resolvida. Mas eu gosto dela, eu tenho carinho por essa mulher que parcialmente sou eu. E há uma coisa importante que eu quero revelar aqui, isto é um grande segredo. Nossa, então atenção. Ela chama-se Maria Luísa, não é? O meu nome verdadeiro não é Isabela. Isabela é um nome artístico. O meu nome verdadeiro é Isabel Maria. Maria Luísa. Isabel Maria. Maria Luísa. Isabel Maria. Ok? Há mais perguntas para fazer? Não, já entendemos tudo. Agora, essa Maria Luísa, ela conseguiu, mesmo sendo sonhadora e imperfeita, porque afinal de contas, todos nós somos imperfeitos. E fica o recado de que não existe, ou seja, essa possibilidade da perfeição. Não existe essa possibilidade da perfeição. Eu estou aqui para ir todos os dias tentando fazer um pouco melhor, atingindo qualquer coisa mais acabada, mas todos os dias realmente é um trabalho de todos os dias. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui a fazer nada. Nós não estaríamos aqui a fazer nada. Isso seria uma monotonia. Portanto, eu não tenho interesse em criar esse tipo de personagens muito perfeitas. Não me interessam. Não tenho interesse por elas. Eu quero personagens todas desmanchadas. Quero atirar essas personagens todas desmanchadas àqueles que são iguais a essas personagens. E Isabela, o que tem dessa personagem aqui que a gente pode unir
com o que a gente vai ler em Caderno de Memórias Coloniais, que esse sim é uma autobiografia sua, e aqui a gente vai encontrar uma história dura e difícil de alguém que nasceu em Moçambique, que viveu num país, enfim, que era uma colônia portuguesa e que assistiu a situações de racismo, a situações difíceis e até inimagináveis para a gente no cotidiano, numa época lá atrás em que isso, inclusive, podia ser considerado até normal. Qual é a relação que a gente pode fazer? Há muita relação. Esse livro foi escrito primeiro, Caderno de Memórias Coloniais, é a minha autobiografia de infância, e termina exatamente no ponto em que começa a Gorda. Aquele livro termina na adolescência da personagem que sou eu. E a Gorda começa na adolescência da personagem que é a Maria Luísa Isabel Maria. Pronto, então, sobre o Caderno de Memórias Coloniais. É um livro bastante sofrido, vai cá muito do fundo do sangue do meu coração, que está constantemente a ser bombeado, porque tem a ver com a minha experiência de infância. Eu não testemunhei apenas o que foi o colonialismo em África e o que foi o racismo. Eu vivi isso no dia a dia. A minha infância é uma infância de perplexidade, porque eu quando nasci, quando cheguei ao mundo, eu olhei para mim como uma pessoa, e não olhei para mim como uma mulher, não olhei para mim como uma pessoa com uma cultura ou com uma determinada raça. Eu não tinha, e vocês todos, foi igual para toda a gente. Toda a gente quando chegou ao mundo foi moldada a martelo, porque nós chegámos ao mundo pensando, este é o mundo, estes são os outros, mas nós não havia um valor relacionado com o nosso género, nem com a nossa raça, nem com a nossa classe social. Isso é uma coisa que nós vamos aprendendo. E quando eu, que sou esta menina que está aqui na capa, e eu aqui teria, eu sei que nesta foto eu teria 6 ou 7 anos, porque eu sei o sítio onde ela foi tirada e sei que eu deixei de viver nesta casa quando tinha 7 anos. Portanto, eu teria no máximo 7 anos nessa foto. Quando eu era criança, todas essas questões se puseram, foram sobretudo questões relacionadas com género e raça. Repare, havia muito poucos brancos em Moçambique. Portugal é um país pequeno. Hoje em dia, Portugal tem 10 milhões de habitantes, que é mais ou menos a população do Rio de Janeiro. Portanto, como é que os portugueses tinham poder para colonizar eficazmente todo aquele território africano que é enorme, que era Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné? Havia realmente muito poucos portugueses. A maior parte da população era africana. À minha volta, todos os dias, eu tinha rapazes e raparigas negrinhos. Toda a gente que passava à minha volta, na minha casa, era negra. E eu tinha uma enorme curiosidade, porque eu não percebia porque é que aqueles negros todos eram diferentes de mim, porque é que eles tinham menos direitos, porque é que eles eram pobres, porque é que eles andavam descalços, e porque é que os meninos da minha idade me vinham pedir trabalho. Porque é que os meninos da minha idade vinham bater à porta e me diziam a mim, trabalho, patrão. Era tudo aquilo que eles sabiam dizer em português. Trabalho, patrão. E eu ia chamar a minha mãe, e a minha mãe mandava-os embora, dizia não há trabalho, não há trabalho. Mas tudo isto era muito... Havia aqui muita violência implícita, entendem? Que eu não entendia como criança. Depois havia os meus vizinhos do lado, os meninos com quem eu podia brincar negros. E a minha mãe proibia-me de brincar com eles só porque eram negros. Eu não conseguia que eu pedia explicação, mas ela não tinha explicação. Não é? Não há uma explicação para isto. Ela dizia, eles são pobres. E eu dizia, são pobres porquê? São pobres porque não trabalham. E eu dizia, mas o meu pai era um eletricista que tinha uma empresa e que contratava homens negros. E eu dizia, não, mas o pai tem empregados, eles trabalham. Porque é que eles trabalhando são mais pobres do que nós? Era todo um sistema que eu questionava. Eu questionava como criança
inocente, todo um sistema. Toda uma coisa que continuo a questionar hoje. Eu ando aqui pelas ruas do Rio de Janeiro e eu vou questionando enquanto vejo. E eu sei que toda aquela realidade colonial ainda existe hoje, aqui, presente, de muitas maneiras. Mas esse livro serviu para eu acertar as contas com o meu pai. Porque o meu pai era um homem que me amou muito e que eu amei muito, claro, mas tinha esse lado negro que era o seu lado racista e colonialista. Ele achava que estava em África para europeizar, civilizar os negros, que ignorava completamente a cultura deles e achava que eles tinham de ser todos europeus. E esse lado do meu pai, com o qual eu nunca concordei, nunca compreendi, neste livro eu batalho muito aí e acho que consegui tirar de mim esse fantasma. Quer dizer, eu antigamente não vivia bem com a memória do meu pai. E agora já vivo bem com a memória do meu pai, desde que escrevi esse livro. E até acho que tenho feito um bom trabalho ao meu pai, fiz um bom trabalho por ele, e fiz também um bom trabalho em nome da história do colonialismo, da história de Portugal. É importante alguém dizer isto, é importante isto ser revelado, embora é claro que as pessoas que vieram de África como eu não estejam muito contentes comigo. Mas eu acho que devem de estar, porque, na verdade, eu estou a fazer justiça histórica ao que aconteceu. Então, eu acho que deveriam gostar mais de mim. Você, na verdade, você deixa clara a questão da exploração europeia sobre a África. E como você faz isso através do afeto, ou seja, uma ligação sua com seu pai, gente, tem coisa mais forte do que isso, do que você ter uma relação com seu pai, que é uma pessoa que você mais ama no mundo, e na verdade ele não só é diferente, ou pensa diferente de você, mas ele tem ali alguma coisa que é muito violenta e que você não concorda. Não é difícil trabalhar isso. Então, Isabela, realmente a literatura ela é capaz de fazer isso com a gente, a arte ela é capaz de fazer isso com a gente. Ela é capaz de promover que a gente dê um passo à frente e que a gente consiga resolver algumas coisas que a gente não consegue no nosso dia a dia. Então, é absolutamente compreensível que você tenha feito isso. E, sinceramente, Isabela, acho que essa plateia toda está entendendo aqui por que você precisava comer tanto. Porque quando a gente não coloca para fora alguma coisa, né, gente? Quando a gente não põe para fora ou conta para os outros ou diz o que a gente está pensando, a gente coloca para dentro. E vai colocando, e vai se transformando, e vai tentando se moldar, porque está difícil pra caramba, não é? E todos nós fazemos isso de um jeito ou de outro. E você fez dessa maneira. Agora, que bom que você está hoje aqui no Brasil falando disso, e que bom que a gente tem uma plateia que pode hoje falar sobre isso. Concordo com você, eu acho que é um grande passo. E eu acho que o seu pai hoje, com certeza, teria muito orgulho de você. Eu acho que o meu pai está neste momento aqui assim, sentado ao meu lado, a sorrir para mim e a dizer: linda menina. Sabem que eu estive pensando nestes dias sobre o quanto eu falei do meu pai na Filipe e o quanto eu não falei da minha mãe na Filipe, que é uma pessoa também muito importante para mim. Mas isto tem realmente a ver com paixão. Eu era apaixonada pelo meu pai. E eu tinha uma relação física com o meu pai, com o corpo do meu pai, que não tive com o corpo da minha mãe. Porque a minha mãe era muito portuguesa. A minha mãe era muito contida, muito reservada. E não me deixava tocar nela. Era mesmo portuguesa demais. Mas ouçam, era uma mulher extraordinária. Era uma mulher que me deu a mim muito equilíbrio. E muita razão. E fez de mim uma pessoa muito forte também. Mas a minha relação com o meu pai era física. Eu lembro-me do corpo do meu pai e não lembro do corpo da minha mãe. O corpo do meu pai é uma coisa para mim palpável, física. As pernas, os pés, as mãos, a barriga, a cara, o pescoço, as costas. Eu conheço cada centímetro quadrado da pele do meu pai e consigo ver ainda na minha cabeça. Portanto, há aqui uma paixão física pelo meu pai. Não há incesto, nunca houve nada disso com o meu pai. Não é. Mas, como é que uma pessoa pode amar tanto outra pessoa? Eu amei mesmo aquele homem. E estive a pensar, caramba, fartei-me de falar do corpo do meu pai e não do corpo da minha mãe.
Mas se calhar porque o que eu herdei mais da minha mãe foi, se calhar, o espírito, as coisas espirituais que eu herdei da minha mãe. Por exemplo, talvez o meu lado mais místico venha eu tenho um lado místico muito forte. Eu sou uma pessoa que reza, sou católica, uma católica misturada. Eu sou uma católica meio hindu, meio budista, meio candomblé, meio tudo. Vale tudo, desde que seja bom. Tudo o que é bom, vale, está tudo misturado. Mas tenho esse lado místico que vem da minha mãe, que me contava histórias mágicas de Portugal da infância dela, do final do século XIX, início do século XX, histórias mágicas dos fantasmas à noite, escondidos nas árvores, e coisas mesmo muito bonitas. Esse lado veio da minha mãe. Mas o corpo, aquilo que é em mim físico e corporal e do prazer, tudo que é prazer, veio do meu pai. Tudo que é razão, veio da minha mãe.